Salmo 51, versículo 12, diz o seguinte. Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui neste culto, por estar dirigindo, Pai, as nossas vidas e nos levando, Pai, a entender a tua palavra. E obrigado por este momento de adoração, por esse momento de intercessão, ó Pai. E agora que nós vamos parar para refletir em Tua Santa Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos sair daqui sabendo qual é a nossa parte, o que nós devemos mudar na nossa vida, o que nós devemos nos apropriar, qual é a promessa que devemos pegar para a nossa vida, qual é a transformação da nossa vida que é necessária. Que essa mensagem nos leve à reflexão e à transformação para sermos como aquele sábio construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, Deus, assim oramos, agradecidos. Amém. Devolve-me a alegria da tua salvação. Nós, crentes do Novo Testamento, essa palavra para nós tem um significado muito importante e a gente ouve essa palavra e a gente já vai para esse significado para nós, né? Nós amamos o nosso Senhor Jesus e quando fala de salvação nós pensamos já em como nós fomos salvos da condenação por meio da redenção de Cristo Jesus. Mas nós temos que nos lembrar que nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento, um texto de Davi provavelmente. E para ele salvação tem um significado um pouco mais amplo do que para nós. Quando ele fala de salvação, ele está falando de segurança, de livramento, de prosperidade. Isso tem muito a ver com aquela época, aquele período de vitórias que nós lemos aqui antes, na nossa leitura inicial. Você percebe como há um contraste de que é um tempo de vitórias. Eu comecei lendo sobre a vitória deles contra os amonitas e contra Hadadezer, que tinha se associado com aquele grupo, e eles venceram. A vitória, o período era tão de paz assim que Davi nem vai para a guerra, né? Ele manda Joabe ir sozinho, quer dizer, está tudo, como diria aquela música, né? Tranquilo e favorável. Essa é a salvação na mente do salmista. É o fato de você ter um Deus forte, um Deus grande que vence as suas batalhas e faz você se alegrar. A presença de Deus, um Deus que garante a salvação, um Deus que garante o livramento. Na verdade, se você quiser abrir comigo, vamos para 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ver um pouco sobre Davi e sobre esse relacionamento dele com essa salvação. O relacionamento antes do pecado, né? É 1 Samuel 17. E nós vamos ler, por exemplo, o versículo 45 até o 47, diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede salvação ou a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Por que Deus? Por que tanta guerra? A gente pode fazer uma pausa aqui e falar sobre isso. Por que tanta guerra aqui nesse período do Antigo Testamento? Nós temos que lembrar que as nações, elas são politeístas. E quando uma nação vai guerrear contra outra nação, uma nação tem um Deus e a outra nação tem o seu Deus. Quando a nação vitoriosa sai, vitoriosa, a mensagem que fica é: o Deus da nação vitoriosa é maior e mais poderoso do que o Deus da nação derrotada. Isso acaba acontecendo com um dos reis, inclusive no livro de Reis, que ele acaba oferecendo sacrifícios para o Deus da nação que venceu ele.
Na verdade, ele foi derrotado não porque Jeová, o nosso Deus, era menor do que o Deus da outra nação, mas ele foi derrotado porque ele não confiava no Deus dele, no nosso Deus. Mas ele achou que, na verdade, era aquele pensamento desse povo dessa época, né? Não, o Deus da outra nação é maior, é mais poderoso, então eu vou oferecer sacrifícios para ele, porque é ele que está ganhando, né? Tipo aquela pessoa que torce para o time que estiver ganhando. E ele vai oferecer sacrifícios para o Deus que está ganhando. Mas a mensagem que Davi está passando, então isso é muito importante, porque quando Davi vai enfrentar o filisteu, o Golias, ele não vai lá para se aparecer. Ele não vai lá para falar assim: vocês vão saber agora que a minha vitória tem sabor de mel. Eu estava na plateia, mas agora estou no palco, e eu agora sou o cara. Vocês vão ver como um menininho com algumas pedrinhas faz um estrago. Eu sou, na verdade, o Superman, e eu vou revelar essa informação agora. Vocês vão ver que eu tenho superpoderes. Eu tenho o poder de jogar uma lança, uma funda e atacar o gigante. Não tem nada a ver com isso. O que Davi estava fazendo aqui tem um nome: adoração, louvor. Davi matou o filisteu para que Deus fosse glorificado. E é por isso que ele diz no Salmo: a alegria da tua salvação. A salvação de Deus faz com que o nome dele seja glorificado. A salvação de Deus, ou seja, ir lá, brigar e matar aquele povo e vencer aquela guerra, é uma forma de mostrar como o Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus poderoso. Veja o versículo 34 até o versículo 37. Diz o seguinte: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Veja que lindo o versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. A salvação, a vitória pertence ao Senhor. É por isso que ele ia enfrentar. A palavra aqui é a mesma, né? O Senhor me livrou, o Senhor me salvou do leão, o Senhor me salvou do urso, o Senhor vai me salvar desse filisteu. A alegria de Davi era glorificar o nome do Senhor por meio dos livramentos que ele recebia, né? Aqui, mais uma pausa. Tiago diz que nós não ganhamos aquilo que nós pedimos porque nós pedimos mal. E nós pedimos voltando para nós. As nossas orações são voltadas para nós. E muitas vezes por isso que nós não somos atendidos, não é? Ele diz: vocês pedem mal, vocês pedem para gastar com seus próprios prazeres. Você olha para você enquanto você está pedindo. Mas Davi não vê isso. Quando Davi é livrado do urso, do leão, uma coisa, ele não fala assim: ó, veja, eu peguei o urso e matei, eu sou o cara. Não, ele diz assim: eu fiz isso porque o Senhor queria glorificar o nome dele. Então o Senhor pegou um menino como eu e livrou do leão, livrou do urso e vai me livrar desse filisteu. E quando ele vai diante do filisteu, ele diz assim: vocês vão ver a glória de Deus aqui, por meio desse livramento. O interesse dele não era que ele fosse glorificado, mas Deus fosse glorificado. Um jovem que confia no livramento do Senhor, um jovem que desde o início do seu ministério quer provar para todo Israel que é Deus que dá a salvação, que é Deus que concede a vitória e que a batalha é do Senhor. E num período mais favorável, período de vitórias, de vitória contra os amonitas, que tinham humilhado os mensageiros de Davi. Eles raparam metade, vocês lembram, né? Metade de tudo, assim, cortaram metade da roupa, metade da barba, fizeram aquele vandalismo com os enviados de Davi. E Davi vai e consegue vitória contra eles. Eles estão vencendo, eles estão ganhando. Na guerra eles estão ganhando, eles estão vencendo. O povo de Israel está vendo a salvação, o livramento do Senhor. Mas enquanto é um período de vitórias militares, a grande ironia, a vida de Davi é uma derrota moral e espiritual. Enquanto eles estão vencendo na batalha, Davi está sendo derrotado dentro de casa. Enquanto o exército de Israel vence
uma guerra contra um exército associado com outros, né? Arameus associados com amonitas. Davi perde para uma mulher. E na verdade ele perde para si mesmo. Pecado, irmãos, é sempre uma traição contra você mesmo. Você foi derrotado, você se traiu. Aqui a gente aprende duas coisas, pelo menos. Nós aprendemos primeiro, irmão, que nenhum sucesso no mundo compensa o seu fracasso espiritual e moral. Você pode ser um excelente pregador, você pode ser um excelente cantor, você pode ser excelente youtuber. Se você não está bem dentro da sua própria casa, se você não está bem dentro da sua própria consciência, irmão, nada disso. Quantos cantores cheios de dinheiro, cheios de tanta coisa se matam? Ele tem mais dinheiro do que nós vamos ter na nossa vida inteira, para gastar hoje. E de repente chega a notícia de que se matou, se entupiu de droga, que toma remédio para poder dormir. Porque pode estar tudo em paz ao redor, irmãos. Se o seu coração, a sua vida não estiver em paz, você pode vencer todos os seus inimigos, mas se você não tiver autenticidade, integridade dentro de você, isso não vai compensar nada. Não vai compensar nada. Eu posso subir aqui, eu posso fazer a melhor pregação para vocês, mas se isso não fazer parte da minha vida, irmão, isso não vai adiantar nada. Eu sou um derrotado. Eu sou um derrotado. E a segunda coisa que a gente aprende é que a prosperidade, o livramento, a saúde, o bem-estar, e coloque mais o que você quiser de bom aí, não são sinais da aprovação divina. Sempre que eu digo isso, eu vou para Sodoma e Gomorra, e me lembro que Sodoma e Gomorra e as cidades da planície eram verdes como o jardim do Senhor, tanto que Ló, quando Abrão dá para ele a oportunidade de escolher qual lado que ele vai escolher, ele olha para Sodoma e Gomorra e vê que o melhor lado, o mais verde, o mais fértil, era Sodoma e Gomorra. E os sodomitas eram extremamente depravados. Eles eram extremamente, ao ponto deles quererem arrancar os anjos à força da casa de Ló para poderem se prostituir. Prosperidade, bem-estar, está tudo dando certo, isso não é sinal da aprovação divina. Não é. Pode estar tudo dando certo e Deus não está contente com a forma como nós estamos vivendo, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Então Davi, voltando ao Salmo 51, versículo 12, ele vai fazer dois pedidos. E o primeiro desses dois pedidos é um pedido de restauração. Eu já falei para vocês, mas nunca custa repetir, né? Davi aqui é o pedinte, ele pede, ele é como uma criança, e ele é como um mendigo. E é assim que nós devemos orar. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Então ele pede, devolve-me. Ele está pedindo a Deus, a Jeová, devolve-me a alegria da tua salvação. O primeiro pedido de Davi é por restauração. Se você olhar o versículo 8, ele pede a mesma coisa. No versículo 8 do Salmo 51, ele diz, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi sabe que fazer o problema, tirar a alegria dele, é com ele, mas devolver a alegria é com o Senhor. Né? Como uma criança que quebrar eu faço, mas agora pagar, resolver o prejuízo é com o pai. E Davi sabe disso. E ele volta, irmão, ele volta para Deus, assim como o filho pródigo que pede, ele volta para a casa do pai e pede para estar de novo na casa do pai, nem que seja como um escravo, nem que seja como um servo, porque na casa do pai até os servos têm pão com fartura. E Davi vai também, ele vai pedir para estar de novo na casa, ele vai pedir restauração da sua vida religiosa. Quando ele pede, Senhor, me devolve a alegria da salvação, o que ele quer é ser um crente novamente. O que ele quer é ser aquele do Salmo 1, o homem abençoado, bem-aventurado, o homem feliz, que tem o seu prazer na lei do Senhor, o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Na verdade, a alegria do crente está na presença de Deus com ele. E é a presença de Deus que garante o livramento, que garante a salvação. E o segundo pedido que Davi faz é o pedido de
estabilidade, porque de nada adianta ser restaurado se você depois vai cair de novo, como acontece com muitos internados em centro de recuperação, né? Enquanto ele está ali no centro de recuperação, ele está recuperado do vício. Aí quando sai do centro de recuperação, a primeira coisa, cai de novo. Então Davi sabe da necessidade de uma constância, de uma estabilidade. Então ele vai pedir também: sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Em algumas versões vai dizer que um espírito generoso me sustente. E ele já fez também esse pedido no versículo 10. Está repetindo, ele diz: renova dentro de mim um espírito estável. Segunda parte do versículo 10. Então ele já pediu, está pedindo de novo: Senhor, eu quero estabilidade. Eu não quero cair mais. Lembra da pregação de domingo? Quando eu estava dizendo, citando na verdade, aquela pregação de Josemar Bessa, que ele diz que estar, né, sob a influência do pecado é como estar no mar revolto e você não consegue se equilibrar porque o mar se... né? Mas aí de repente você está enjoado com aquilo, mas de repente o barco atraca ali no cais e você desce. Então você ainda está meio... mas aos poucos você vai firmando o seu passo, aquele balanço vai parando, e quando você pensa que não, você está pisando num solo firme, num solo que te sustenta, num solo que realmente não vai, um solo estável, que não vai deixar você cair, você está firme, né? É assim a restauração. Essa é a restauração que o salmista quer. Ele não quer uma restauração que vai restaurar ele de forma superficial. Ele não quer ser volúvel, ele não quer ser uma pessoa inconstante. Ele quer uma restauração definitiva. Ele já pediu isso de uma forma muito radical. Ele disse: cria dentro de mim um novo coração, um coração puro. Renova, sopra dentro de mim um outro espírito, um espírito estável, um espírito inabalável. Eu quero Deus, eu quero essa vida. O salmista é o tipo da pessoa que ele não está olhando para o pecado e pensando assim: quanto mais distante eu quero ficar disso, mas ainda está olhando para o pecado, entende? Ele é aquele cara que se volta as costas para o pecado e olha para Cristo e pensa assim: quanto mais perto eu posso estar dele. Ele não tem uma atitude negativa no sentido de eu vou negar o pecado. Ele tem uma atitude positiva no sentido de eu vou para Deus. Eu vou para lá. Quanto mais perto eu estiver da luz, mais distante eu estou das trevas. Eu estou apontando para lá, mas não tem nada a ver, é só porque está atrás de mim. Quanto mais perto eu estiver da luz, mais distante eu estou das trevas. Quanto mais eu for para Ele, melhor para mim. Ele vai como um mendigo, vai como um filho pródigo, sujo, rasgado, mas ele vai para Deus. Ele sabe que a sua restauração e a sua estabilidade estão em Deus, né? Alguém disse isso, meus irmãos. Guarde essa palavra. Se você não ouviu mais nada do que eu falei, ouça essa palavra de Karl Klepper no livro O Fascínio do Dever, ou foi o outro? Foi o Neuroses Eclesiásticas. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro, Neuroses Eclesiásticas. E ele falou uma frase nesse livro que me marcou. Ele disse assim: por que em vez de você ficar tentando não errar, você não tenta acertar? E eu nunca esqueci isso. Por que ao invés de você só ficar tentando não errar, por que você não tenta acertar? Por que em vez de você ficar só tendo uma atitude negativa em relação ao pecado, por que você não tem uma atitude positiva em relação à busca a Deus? O Paulo não fala isso? Ele diz: ande no Espírito, e você não vai satisfazer a vontade da carne. É isso que você faz. Você busca uma atitude positiva, e automaticamente você vai estar negando a outra, né? Você busca a luz, automaticamente você já está rejeitando as trevas. E Jesus nos ensinou a orar assim por estabilidade, lembram? A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, o final dela diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa, meus irmãos, é uma oração para nós fazermos todo dia. Mas como é que eu sei isso, irmão? Você está recomendando? Não, Jesus disse. Ele diz na oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa parte da oração nos deixa claro que a oração do Pai Nosso é uma oração para ser feita todos os dias. Então, se você pede o pão de cada dia hoje, significa que amanhã você vai ter que fazer essa oração de novo. A oração do Pai Nosso é uma oração diária. E na oração de todos os dias, Jesus pediu para você
recomendou que você, ordenou que você orasse todos os dias para que Deus te sustente e não deixe você cair em tentação. E que todos os dias Deus te livre do maligno. Eu estava reparando na oração da Raquel, ela estava contando um testemunho de um livramento. Todos os dias, irmãos, oração para que o Senhor te sustente, para que Ele não deixe você cair em tentação. Nós não podemos ser orgulhosos, porque o orgulho precede a ruína. No dia que nós acharmos que nós não vamos cair, nós já caímos. No dia que nós acharmos que por conta da nossa religiosidade a gente não vai pecar, a gente não... Isso aí jamais, rapaz, o que é isso? Eu não me trairia dessa forma. Você já se traiu. Nós estamos falando de Davi, o rei Davi, o do Salmo 23, que diz que o Senhor é seu pastor. Ele caiu. Ele viu a mulher, perguntou, o homem falou, é casada com Urias, um dos seus 30. Vocês sabiam disso, né? Que Urias é um homem da guarda pessoal de Davi, um dos 30. É um amigo, não é alguém distante, é alguém que ele conhecia. Mas talvez não conhecia a mulher. Quem é ela? Esposa de Urias. Ele não faz nenhum comentário, ele não faz nenhum tipo, puxa vida, de Urias, nada. Manda chamar ela. Ele nem bateu com a passarinha, isso é coisa de gente velha. Mas ele nem se ligou de que aquela era a mulher do seu guarda pessoal. Um homem tão fiel que quando Davi chama ele e diz, vai para sua casa, ele não vai. Ele fica lá fazendo a proteção de Davi, protegendo Davi, junto com os guardas de Davi, protegendo Davi. Davi, que depois ia matar ele. E é Davi, irmãos, o homem segundo o coração de Deus. Então, nós ficamos com a palavra do Senhor que diz, quem está de pé, veja que não caia. Cuide para que não caia, irmãos. E ficamos com a oração de Jesus, todos os dias, Senhor, me ajuda. Que o inimigo não vai perder uma oportunidade sequer de nos tentar, de nos derrubar, de nos desanimar, de fazer com que, enfim, a gente fique desmotivado no trabalho espiritual, serviço espiritual que nós temos feito. E nos roubar esse serviço espiritual. Então, para nós concluirmos essa mensagem, eu quero tirar 2 aplicações de tudo que nós falamos aqui. A primeira aplicação, nós já comentamos, é que pode tudo estar bem ao seu redor e o seu coração não estar mal. Pode tudo estar bem diante de você, ao seu redor, estável financeiramente, estável no seu relacionamento, estável na sua carreira profissional, e você não estar bem. E isso pode ser por conta de algum pecado. Nesse caso, confesse o pecado e deixe. Jesus já morreu por nós, irmãos. Há uma solução para o pecado. Ele é um mal irremediável, mas Jesus puniu o pecado na cruz. E nós temos acesso ao perdão de Deus. Que lindo esse hino que a Mara mandou para a gente. Irmãos, nós vamos passar esse hino na frente. É maravilhoso. Ele diz, logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Que letra maravilhosa. Irmãos, nesse caso, ore. O Tiago vai dizer no capítulo 5, versículo 3, que quem está triste, ore. Se alguém está alegre, cante louvores, mas se você está triste, ore, irmãos. Ore. Deixe Deus te tratar como o médico, ao invés de tentar resolver por si mesmo, como aquela pessoa que se automedica, que não vai no médico. Ele quer ele mesmo resolver o problema. Não, irmãos, tenha a humildade de, estou doente, preciso de um médico. Isso exige humildade, exige reconhecimento sincero das suas fraquezas, porque os sãos não precisam de médico. Quem está são não vai buscar o médico. E exige fé e entrega total, confiança de que Ele pode te ajudar. Ele pode. Eu me lembro de Pedro, quando ele teve uma falta de fé, uma fraqueza de fé, e ele começa a afundar, depois que ele tinha andado sobre as águas. Irmão, você pode imaginar a fé do homem andar sobre as águas e de repente afundar? E quando ele começa a afundar, irmãos, aí ele mostra a fé. Aí ele mostra a verdadeira fé, quando ele diz, salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão e fala assim, homem de pequena fé,
Mas Jesus não disse você é sem fé ou incrédulo. A sua fé é pequena, mas você confia. Você confia que a minha mão é poderosa. Seja a minha palavra de dizer vem, ou seja a minha mão estendida de te pegar. Você sabia que eu não iria te deixar. Glória a Deus. E a segunda aplicação para nós terminarmos é que se por um lado o orgulho leva à queda, como está na Bíblia toda e especialmente em Provérbios 16, 18, uma súplica humilde, uma súplica com fé, uma súplica constante vai te levar à estabilidade. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que ora reconhecendo a sua necessidade de Deus, se você é uma pessoa que sabe que precisa de oração porque você precisa de Deus, se a oração para você não é um ato de religioso, mas é como a insulina do diabético, que sabe que se não tomar aquilo, você morre. Se a oração é isso para você, irmãos, o que vai acontecer está aqui em Judas 24, 25. A doxologia de Judas. Depois de Judas falar contra os falsos profetas, depois de Judas passar um tempão criticando esses falsos profetas que são como Balaão, que são como os anjos que se rebelaram, ele vai terminar a sua carta da seguinte forma: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Como que Judas glorifica o Senhor aqui nessa doxologia? Ele diz: Ele é poderoso para impedir que vocês caiam. A sua estabilidade não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Como Jesus disse no Sermão do Monte: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Enquanto você estiver de pé, e se você está de pé por causa que Deus é que está te sustentando de pé, não é você que recebe a glória, Velar, mas é Deus que recebe a glória. Assim como Davi falou para a gente, nós lemos no início, ele diz assim: hoje, quando eu ganhar do gigante, não serei eu glorificado, mas vocês saberão que do Senhor é a vitória, vocês saberão que do Senhor é a guerra, é a batalha. O Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrará do Golias, porque Ele me livra para a sua própria glória. Não tem nada a ver comigo, não tem a ver com a minha postura religiosa, não tem a ver com quantas vezes eu faço, ou quantos dízimos eu dou, o tamanho do meu salário, não tem a ver com nada disso, tem a ver com Deus e o desejo dEle de glorificar o seu nome, fazendo aquele que nada é, ser e envergonhar aquele que é, escolhendo as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, escolhendo as coisas que não são para envergonhar e destruir a nada aquelas que são. Não é isso que Paulo vai dizer aos Coríntios? Os coríntios estavam lá com facções, estavam lá, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eles estavam achando que Apolo é o quê? Aristóteles, Sócrates, Platão. Eles estavam achando que o cristianismo era assim, igual escola de filosofia. Não, aqui nós somos da escola de Pedro, eu sou da escola de Cristo. Aí Paulo vai dizer: irmãos, a sabedoria dos homens é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Nós não estamos falando de sabedoria, estamos falando de poder de Deus. E por que Deus coloca esse tesouro nesses vasos de barro? Para a sua glória, irmão. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém?